Bom dia a todos! Meu nome é Leonardo Socarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Hoje, considerando que nós estamos dando aula a respeito da obra de Homero, eu decidi fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Vamos ver se vocês vão gostar. Existe o filme Troia, que é o filme com o Brad Pitt. Esse filme, ele é espelhado na obra Ilíada de Homero. O que eu decidi fazer? Um react. Que tal? O primeiro react do canal. Será que vai funcionar? Não é um react de todo o filme. Eu não assisti o filme, aliás. Mas não é um react do filme inteiro. Eu apenas peguei uma cena que a gente vai fazer um react e vai comentar em cima. Pode ser? O objetivo desse vídeo é nós compararmos a cena com o original, com a obra original, para a gente saber se o filme foi ou não fiel à obra. Vamos lá? Então vamos ver. Vocês já compraram a minha caneca? Por favor, link na descrição. Então vamos lá? Vamos começar? É a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo, tá, gente? Então não sei se vai dar certo, se não vai. Vamos ver aí. Ó. Vou aumentar aqui e botar para rolar, botar meu fone e é isso aí. Bora. E a gente vai pausando. Conquistou uma grande vitória, meu rei dos reis. Ninguém achou que a praia de Troia seria conquistada tão facilmente. Um lindo presente, Tríopas. Estará entre os primeiros a andar nas ruas de Troia amanhã. Meu pai Nélio mandou fazer essa urna para comemorar a vitória em Ciparices. Todo mundo dando presente para Em Agamenon. honra de uma vitória ainda mais memorável. Obrigado, velho amigo. Tem muitos Nós momentos. vamos jantar no jardim. Tem muitos momentos, não só na Ilíada e na Odisseia, que eles dão presentes, mas normalmente eles trocam presentes. Era meio desrespeitoso um rei dar um presente e um rei receber um presente e não devolver e não, meu Deus, era desrespeitoso um rei receber um presente e não dar outro presente. De Troia. Chegou Aquiles, e aí? Deixem-nos. Engraçado, né? Só mostrar para vocês. Esse escudo que eles têm aqui atrás, depois talvez mostre com mais detalhes. Ele é bem parecido mesmo. Existem até pinturas no Palácio de Knossos que foram feitas depois que o Palácio de Knossos foi conquistado pelos micênicos, né? Essa galera toda aí é micênica, caso vocês não saibam. Né? Esses heróis todos, essas pessoas todas aí, eles eram todos micênicos. Então existem pinturas no Palácio de Micênico com esses escudos. Eu vou ver se eu deixo alguma delas aí, só para vocês compararem. E também é interessante como você tem muito ouro, muitos ornamentos, e era assim mesmo. Os caras gostavam de ouro. A guerra é o jovem morrendo e o velho falando. Você sabe disso. Ignore a política. Deixa eu fazer uma pausa, porque aqui tem uma... Isso daí não tem nada a ver. Para falar bem claro, o que o Ulisses falou não tem nada a ver. Ignore a política, não tem nada a ver. Esses nobres, inclusive Aquiles, eles eram todos reis. Aquiles era um rei, assim como Ulisses e assim como Agamenon. Cada um deles era um rei, assim como Ajax, que estava aí também. Todos esses caras eram reis das suas cidades. Então eles estavam acostumados a fazer política sempre. E nenhum deles iria abrir mão do seu direito de fazer política na Guerra de Troia.
quem não sabe, deixa eu dar uma explicação. As cidades gregas, antigamente, elas não eram unificadas sob um mesmo rei, digamos. Então, não havia um país chamado Grécia. Cada cidade tinha a sua autonomia. Cada cidade era como se fosse um país diferente. Então, quando Agamenon e o seu irmão Menelau decidiram fazer a guerra contra Troia, eles convenceram os reis das outras cidades, como por exemplo Aquiles, a participarem da guerra. Então, cada um deles trouxe o seu exército para a batalha, tá? De forma que os assuntos mais importantes da guerra não eram decididos por Agamenon. Agamenon, ele foi escolhido apenas como o chefe da coalizão grega. Era só uma figura militar para coordenar os exércitos, que na verdade eram, cada cidade trazia o seu próprio exército. Então, para não ficar uma bagunça, eles escolheram Agamenon para ser o chefe da coalizão. Mas isso não dava autoridade política sobre os outros reis. Então, quando eles tinham que discutir alguma coisa, eles formavam um conselho e Agamenon ouvia os outros reis, inclusive Aquiles. É por isso que não faz sentido no filme Ulisses simplesmente dizer para Aquiles ignorar a política. Não faz o menor sentido. Por que que eu deveria? Isso aí é a mesma coisa que você falar para um deputado ignorar a política. Por que se eu tô aqui justamente pela política, entendeu? Bora. Aparentemente conquistou uma grande vitória. Talvez não tenha notado. A praia troiana era de Príamo pela manhã e pertence a Agamemnon à tarde. Pode ficar com a praia, não vim por causa da areia. Não. Você veio porque quer que seu nome atravesse os séculos. Exatamente. O filme foi muito bom com essa frase. É exatamente esse o sentimento do herói grego. Ele está na guerra para realizar façanhas tão absurdas na batalha que o seu nome será lembrado para sempre. E considerando que 2.800 anos depois gravaram um filme a respeito disso, deu certo, não deu? Só um detalhe. Os gregos, eles acreditavam no Hades, que era para onde as almas iam depois que elas morriam. Mas o Hades era um lugar chatíssimo. Então o ideal de imortalidade de um herói grego não era no Hades, era a dos seus feitos na batalha. Foi uma grande vitória de hoje. Mas a vitória não é sua. Reis não ajoelham perante Aquiles. Reis não prestam homenagens a Aquiles. Talvez os reis estejam longe demais para ver. Os soldados venceram. A história se lembra dos reis. Deixa eu esperar o Agamenon terminar de falar para ver exatamente o que ele vai dizer. Não, os soldados. Amanhã nós vamos derrubar os portões de Troia. Vou construir monumentos à vitória em cada ilha da Grécia. Vou esculpir Agamemnon em pedra. Meu nome vai sobreviver às eras. Seu nome está escrito em areia para as ondas carregarem. Cuidado. Vou voltar aqui para não perder nada. Mas deixa eu só dizer uma coisa a respeito disso. Isso daqui também não faz o menor sentido, para ser sincero com vocês. E o filme está querendo criar uma oposição
entre o rei Agamenon e o líder dos soldados Aquiles, como se Agamenon fosse um opressor e Aquiles fosse o líder dos oprimidos, da classe operária que enfrenta sei lá, o rei. Isso não faz o menor sentido. Faz absolutamente o menor sentido. Isso é uma visão contemporânea, marxista, que não tem nada a ver com a Grécia Antiga. É grotesco até. Aquiles era um rei também. Aquiles não era o representante dos soldados. Aquiles, assim como Agamenon, Aquiles estava cagando e andando para os soldados. Ele não lutava pelos soldados. Ele lutava por ele mesmo. Então, essa oposição é meio boboca, que não tem nada a ver com a história, na verdade. Eu até voltei aqui para ouvir de novo para ver se eu esqueci de algum detalhe. Quer ver? Séculos. Foi uma grande vitória de hoje. Mas a vitória não é sua. Reis não ajoelham perante Aquiles. Reis Não tem por que ele falar reis não ajoelham perante Aquiles, quer ver? não prestam homenagens a Aquiles. Como se Aquiles não fosse um rei. Ele tá falando, reis não ajoelham perante reis. É verdade. Mas a conotação que tá sendo dada é de que Aquiles é um soldado e de que Agamenon está ofendido porque se ajoelharia perante um soldado. Mas Agamenon não era um soldado. Desculpe. Aquiles não era um soldado. Aquiles era um nobre. Aliás, Aquiles era filho do rei Peleu. Ele era filho de um rei com uma deusa, que era Tétis. Então ele não era simplesmente um rei. Ele era um rei e um semideus também. Talvez os reis estejam longe demais para ver. Os soldados venceram. Os soldados venceram. Aliás, tem uma coisa também sobre esse negócio dos reis estarem longe para ver. Isso também não faz sentido, porque, na verdade, era imperioso que um rei, seja ele quem for, seja Agamenon, Menelau, Aquiles, era imperioso que o rei estivesse na batalha, na linha de frente. Ao contrário dos nossos líderes bundões, que ficam atrás do ar-condicionado apertando botões e declarando guerras, esses reis aí, pelo menos eles têm o mérito de ir para a batalha. Isso era uma exigência da própria população que era governada. E dos próprios soldados. Se os soldados não vissem o rei na linha de frente, o rei tomaria um pé na bunda e eles escolheriam outro rei. Então Agamenon foi para a linha de frente. Foi para a linha de frente, assim como Aquiles. É que Aquiles era um guerreiro melhor que Agamenon. A história se lembra dos reis, não dos soldados. Amanhã nós vamos derrubar os portões de Troia. Vou construir monumentos à vitória em cada ilha da Grécia. Vou esculpir Agamemnon em pedra. Meu nome vai sobreviver às eras. Seu nome está escrito em areia para as ondas carregarem. Cuidado, Rei dos Reis. Precisa da vitória primeiro. Seus homens saquearam o templo de Apolo, certo? Quer o ouro? Pegue. É meu presente para sua... E Apolo não gostou nada disso. Vou lembrar vocês. É meio que um spoiler de uma das minhas aulas. O que vai fazer, né? Eu vou lembrar vocês que Aquiles morreu porque Paris lançou uma flecha no seu calcanhar. Mas Paris não teria conseguido fazer isso sozinho se não fosse o deus Apolo segurando junto com ele o arco para mirar bem a flecha.
Coragem, pegue à vontade. Mas eu já peguei. Afarel? Aemon! Recompensa de guerra. Não tenho argumento. Essa daí é Briseida. Não é? Briseida. Recompensa de guerra. Não tenho argumentos, meus irmãos, mas se não a libertarem, nunca mais irão para casa. Decidam! Guarda! Parem! Muitos homens morreram hoje. Se matar é o seu único talento, então é sua maldição. Não quero que ninguém morra por mim. Dá uma pausinha aqui, peraí. Se matar... Vou voltar só pra... Muito... Quero voltar numa cena aqui, ó. Essa daqui. Vou pausar aqui porque eu quero dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, uma curiosidade. Você vê que nesse momento Aquiles está parado, né? De fato, na Ilíada, isso acontece no primeiro canto já. Aquiles ameaça atacar Agamenon. Aqui não tem ninguém atrás de Aquiles. Olha os escudos que eu falei a propósito. Aqui não tem ninguém atrás de Aquiles. Mas na Ilíada, Aquiles foi segurado. Sabe quem segurou Aquiles? A deusa Atena. Então, na Ilíada, a deusa Atena apareceu aqui, atrás de Aquiles, e segurou Aquiles pelos cabelos. E foi isso que impediu Aquiles de atacar. Legal, né? Imagina se eles tivessem incorporado isso no filme. Como é que será que faria? Como é que será que ficaria? Agora, um detalhe que não tem absolutamente nada a ver com a mentalidade da época é a intervenção de Briseida. Briseida toma a frente aqui na confusão para dizer o que ela pensa e dizer que não quer mais confusão e as coisas que ela disse aí. Pro público de hoje, ok, também não vou ficar esculhambando muito o filme por causa disso. Só que isso não tem nada a ver com a mentalidade da época. Porque na época, as mulheres não tinham praticamente nenhum espaço. A Ilíada até dá algum espaço para mulheres, nem tanto para Briseida. Briseida não fala nada nesse momento. Não fala nada nesse momento. Mas, por exemplo, a mulher de Heitor tem uma participação um pouco mais destacada, Andrômaca. Só que aí tem outra coisa. Não só Briseida é mulher, como Briseida é escrava. Então, é estúpido imaginar que nessa época uma mulher escrava iria ter a audácia de tomar a frente para dizer como esses dois reis deveriam resolver os problemas. Isso é completamente fora da mentalidade da época. Completamente fora. Eu não vou dizer que é um erro do filme, porque, assim, filme não tem obrigação de ser 100% correto. Mas, como a gente está fazendo uma comparação, eu tenho que dizer. Se na Ilíada Briseida, por acaso, tivesse tido esse comportamento, o próprio Aquiles provavelmente a repreenderia. Considerando a mentalidade da época, o próprio Aquiles olharia para ela e diria: cala a boca, mulher, e cala a boca, escrava. Quem vai decidir isso aqui são os homens e são os reis, você fica fora disso. Seria mais ou menos isso que o próprio Aquiles falaria. E de fato, no canto 1, quando aconteceu toda essa confusão, Briseida não abriu a boca. Aliás, eu nem me lembro se Briseida estava lá
na tenda, ou se ela estava em outro lugar. Eu acho que ela estava até em outro lugar. Nem ali ela estava, nem na tenda ela estava. Porque a posição dela a respeito da questão é irrelevante. Parem! Muitos homens morreram hoje. Se matar é o seu único talento, então é sua maldição. Não quero que ninguém morra por mim. Ó, a Athena segurando o cabelo de Aquiles. Ó, ó, ó. Segurou. O poderoso Aquiles, silenciado por uma escrava. Exatamente. É exatamente isso. É, o poderoso Aquiles silenciado por uma mulher escrava. A questão da mulher é o que era na época, tá, gente? Não é para você julgar. Não é para você dizer se tá certo ou errado. As pessoas eram assim na época. Ainda bem que hoje é diferente, não é? Mas na época eles eram assim. A mulher tinha pouco espaço. E uma curiosidade é que aqui a gente está falando da aristocracia grega. Em algumas cidades posteriormente, né, 300 anos depois, algumas cidades começaram a se tornar democracias. Mas surpreendentemente, em algumas delas a situação da mulher ficou ainda pior do que era na época da aristocracia. Mas nunca foi muito boa. Um último detalhe. A Odisseia, Penélope tem um papel destacado na Odisseia. Penélope tem. Mas vamos lembrar que Penélope era uma rainha. Não era uma escrava. Esta noite, quero que ela me dê um banho. E depois, quem sabe? Seu bêbado! Antes que meu tempo acabe. Deixa eu vou Ela me dê um voltar. banho. Duas curiosidades para vocês. Primeiro, esse negócio do banho aí é muito comum na Ilíada e na Odisseia que os personagens sejam banhados por escravas. Tem uma passagem em que Ulisses, eu não me lembro aonde é essa passagem. É na Odisseia, claro, né? Não me lembro o canto. Mas que Ulisses, ele chega num reino. Eu acho que foi no reino dos Feácios, mas não sei. Ele chega num reino e o rei recebe ele muito bem e pede para uma escrava banhá-lo. E ele fica com vergonha. Curiosidade. Outra curiosidade. No canto 9 da Ilíada, depois dessa briga toda, essa briga toda aconteceu no canto 1. No canto 9, os gregos estão tomando um chocolate. E aí no canto 9, Agamenon manda uma comitiva até a tenda de Aquiles para perguntar se Aquiles queria voltar para a batalha. Na verdade, para pedir a Aquiles que voltasse à batalha, porque os gregos estavam tomando um come. E Agamenon, ele oferece uma série de recompensas para Aquiles. Uma das recompensas era uma promessa de que ele não tinha dormido com Briseida. Última curiosidade é que Agamenon chamou... Eu tô misturando os nomes. Aquiles chamou Agamenon de bêbado. E de fato, no livro, ele chama isso. Ele chama de... Como é que é? Cara de cão, se eu não me engano. Olhos de cão. E ele usa ele não chama bêbado, mas ele fala pesado de vinho. Pesado de vinho. É uma versão antiga para falar bêbado. Então essa parte do filme é fiel ao livro. E depois, quem sabe? Seu bêbado! Antes que meu tempo acabe, eu vou olhar para o seu corpo e eu vou sorrir.
É isso aí. É isso aí. Um último detalhe que eu queria dizer a respeito dessa última parte que nós assistimos é que ele fala ameaça Agamenon, mas ele nunca cumpre a ameaça. Aquiles morre antes de brigar com Agamenon. Ele nunca brigou com Agamenon, e Agamenon depois foi morrer em Micenas em outras circunstâncias. Porque eu não vou dizer as circunstâncias, porque senão aí vai ser muito spoiler para um filme só. Se você quiser saber, tem a aula, que se eu não me engano é a aula 14. A aula se chama Micenas e o Destino de Agamenon. Vai lá e veja. No final da aula eu conto como Agamenon morreu. Mas é isso aí. Esse foi o React. O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei de fazer. Se vocês quiserem, deixa sugestões aí pra gente fazer coisas desse tipo. Certo? Valeu, gente. Um abraço, até mais.